E aí, eu sou Isaac Alexandre e você está escutando o Oficializando, o podcast da Oficina Propaganda. Aê, pessoal, mais um episódio do Oficializando está no ar. Hoje teremos uma edição bem basiquinha, apenas com os astronautas da UOF presentes na mesa. Alguns vocês já conhecem e outros são inéditos aqui, então vamos lá para a apresentação. Nossa primeira astronauta já é veterana de Oficializando e você já conhece ela daqui várias vezes, Lisane Rocha. E aí, Liz, agora é oficial? Outra vez é oficial, gente. Olá! Liz, oficializa pra gente quem é você na fila do pão. Eu sou Lisane Rocha, sou redatora da Oficina Propaganda e, no geral, faço parte da oficina também como roteirista desse podcast aqui que vocês estão ouvindo, e eu acho que é isso. É isso. Obrigado. Seja bem-vindo à nossa mesa, Liz. Você já não vou apresentar você mais, não. Quando eu falar, Lisane, todo mundo já vai saber. E fazendo sua estreia aqui no Oficializando, uma convidada inédita, estou aqui com Natália Camille. E aí, Natália, agora é oficial? Agora é oficial, Isaac. Natália, oficializa pro pessoal quem é você na fila do pão. Sou a Natália Camille, eu tenho 27 anos, eu sou design gráfica, estou no segundo período da publicidade, faço parte da oficina como diretora criativa, e é isso. Seja bem-vinda à nossa mesa, Natália. Hoje ela tá cheia, gente. Hoje tá cheia só de acadêmico publicitário. Juntamos 3 acadêmicos aqui para, claro, falar sobre publicidade e propaganda. Mas antes da gente seguir com o nosso programa, eu quero aqui divulgar a nossa rede social, na verdade. Você vai lá no Instagram agora e vai no @oficializandopod, que é para você acompanhar nossas publicações. Lá a gente posta a capa do episódio, a gente posta alguns cortes também, então lá vocês podem escutar, ter um gostinho do que é o programa. E eu volto a lembrar a todos que o nosso programa é quinzenal e os novos episódios vão ao ar nas sextas-feiras, a partir das 19 horas, em todos os agregadores de podcasts e no YouTube também. Dito isso, vamos para o nosso próximo quadro, garotas? Vamos! Vamos! Astronautas, é o seguinte, você já conhece um podcast, então conhecendo o convidado é para os ouvintes conhecerem vocês. São perguntas de bate-bola, jogo rápido, para vocês serem julgadas, certo? Brincadeira, mas é só pra gente se conhecer melhor, pode ser? Pode. Pode ser. Vamos lá, Lisane, um álbum musical do momento. Eu ia falar o próximo do Shawn Mendes, mas eu vou botar o AM do Arctic Monkeys. Tudo bem. E você, Natália? Transa de Caetano. Perfeita. Lisane, um hobby. Ler. Previsível. Obrigada. E você, Nath? Costurar. Ai, que tudo. Amei. E pra finalizar, Lisane, o que te fez gostar de publicidade? Liberdade criativa. E você, Nath? Foi onde eu senti que ia ser mais estimulada criativamente e profissionalmente. Maravilhosas, é isso, gente. Temos uma mesa cheia de aspirantes a publicitário aqui, que nós vamos agora para nossa pauta principal. Vamos fazer uma imagem mental. Estamos no ensino médio, naquela fase de escolher o curso que queremos fazer. Aí a gente até para e pensa na publicidade. Mas aí vem aquela fase de pesquisar sobre o curso e você acaba não encontrando muita coisa. Apesar de você encontrar, não é tudo o que você precisa saber. E esse episódio é justamente para isso. Vamos contar para você, ouvinte, as principais coisas que você precisa saber antes de cursar publicidade. O bom, o ruim, o bonito, o feio, absolutamente tudo. Tentaremos abordar tudo que a gente puder aqui, mas claro, podemos deixar algo de fora, mas já vai ser um bate-papo que você poderá conhecer o curso bem a fundo. Eu queria começar a pauta principal perguntando pra vocês o que vocês acham que a área de publicidade trabalha. Tipo assim, de modo geral, você fala assim, publicidade trabalha com o quê? Qual seria a resposta de vocês? Manda. Eu acho que pra mim seria propagar ideias, sabe? Seja divulgando algo, seja... Não, acho é bem isso, né? Divulgando algo, seja um produto, uma ideia, é sobre exatamente propagar. Sobre propagar, né? Depois que a gente passa, estuda alguns artigos, acho que a gente não consegue nem dar outra resposta. Sobre propagar ideias, nota 10 para a Lisane.
Obrigada. Eu vou concordar com vocês, porque é um campo. A gente vai abordar isso mais futuramente, mas é um campo muito amplo, galera. Eu já tinha uma noção disso antes de eu começar na faculdade, mas assim, o tanto de coisa que você consegue na publicidade é incrível. Mas a base da publicidade, né? Um publicitário, a principal coisa que ele faz é propagar ideias, né? Propagar, seja um produto, seja uma marca, seja o que for, você vai estar propagando uma ideia. E pensando nisso, se vocês forem definir a publicidade de uma palavra, qual que seria? E se for criativa, eu vou dizer que tá sendo clichê. E aí, o que vocês têm a dizer? Diversa. Gosto. Como não vou ser clichê, eu vou falar sobre propagação. Vou Perfeito. permanecer lá. A minha primeira ideia também era propagação, mas dá pra juntar o conceito que vocês dois falaram. A gente pode propagar diversidade, que é basicamente o que a gente trabalha na publicidade, né? Eu acho que é bom a gente falar que, tipo, no começo do curso de publicidade, você vai ter uma ideia do que é tudo isso, nos primeiros períodos, principalmente. Você vai ter introdução a tudo, você teria ali introdução ao marketing, história da publicidade e propaganda, introdução à publicidade e propaganda, e você começa a pegar de onde que surgiram esses conceitos. Por que a gente começou a propagar ideias? Por que a gente teve a necessidade de se comunicar, né? Porque a publicidade, eu acho que além de tudo, de ser, tipo, uma parte de propaganda, de propagar, ela é também uma área de comunicação. É você saber falar com os outros, você saber... você tem uma ideia para você propagar, só que como que você faz isso? Você faz isso comunicando. E na publicidade, você acaba fazendo isso chegar em mais pessoas. O que vocês acham disso? O que vocês têm a dizer sobre a publicidade em si? O que vocês acham que seria no início, mas que quando vocês chegaram no curso, vocês mantiveram essa ideia e vocês pensaram em alguma coisa totalmente diferente? Nossa, eu achava que seria, não vou mentir, muito mais voltada ao capitalismo. Mas é real, mais direcionada a comunicar, sabe? Tipo, quando a gente pensa em publicidade, a gente pensa logo nos grandes mercados. A gente vai pensando em São Paulo, em Nova York, e em toda aquela agitação. Aquela fique da pessoa correndo sabe, na avenida lá, atrasada, com um café do Starbucks na mão, com um coque solto, pronto. Quando eu pensava em publicidade, eu pensava nisso. Nessa agitação, nessa correria. Mas publicidade é exatamente sobre comunicar, né? É muito sobre você... Não é só sobre... girando em torno do capitalismo. Tem capitalismo? Tem muito, né? Porque publicidade é basicamente a base do capitalismo. Só que quando a gente pensa em publicidade, é algo muito, muito, muito mais amplo do que eu imaginava, sabe? Perfeito. Eu lembro uma vez que eu li que os primeiros registros de publicidade foi em 7.500 a.C., porque quando iam construir, colocavam tijolinhos, e no tijolinho colocavam a marca da família que fez aquele tijolo, para as pessoas verem, olha, eu fiz o tijolo aqui do castelo. Então, eles já estavam praticando a publicidade, né? Quando eu sentei lá para fazer aquela pesquisa dos cursos e tirei todos os exatos, que não cabia ali, eu fiz uma lista dos que me interessavam. E quando eu li a grade curricular, que isso é muito importante você está escolhendo o seu curso, né? Eu li a grade curricular todinha de publicidade e eu senti que todas as cadeiras poderiam me agregar em algo. Mas nunca não vou seguir para aquele nicho da publicidade. Eu senti que para mim seria interessante saber tudo. Quando chegava na comunicação, eu realmente sou bem apaixonada pelo curso todo. Aí, sabe quando você se apaixona pela primeira vez, assim? Chega o curso prêmio. Li a grade, eu senti, poxa, eu fui feita pra cá. Natália, foi até engraçado você tocar nesse ponto de exatas, que eu tô vindo aqui, galera, quebrar um tabuzão, né, que as pessoas têm sobre publicidade. Eu não sei se isso é pra todas as faculdades, porque o nosso professor comentou que não são todas que abordam isso. Só que publicidade tem conta, sim, você que tá aí fugindo de exatas e pensar que você vai fugir de matemática. Na publicidade, você está completamente enganado. Eu estou vendo Lisane aqui com cara de pânico. Diga. Isaac, calma, ouve. Tá ouvindo? Os gritos de desespero. É isso, galera. Desculpa se eu estou quebrando o sonho de vocês, só que publicidade tem conta. Eu e Lisane estamos passando por isso agora na atual grade nossa, que a gente está estudando mídia. Pra quem não sabe, e dando um levezinho spoiler do que seria mídia, é a gente pensar como é que a gente divulgaria isso
tipo, propagandas, o que seja, nas mídias. Isso, principalmente que a gente tá vendo agora na televisão. Então, por exemplo, quanto que custa para colocar tal programa na Rede Globo em tal horário? Acredite, tem um preço para cada horário, para cada programa tem um preço. E aí você não pensa, é esse preço. Não, você tem que pensar quantas vezes você vai colocar esse produto para ser transmitido, quantas vezes na semana, quantas vezes no mês, se você vai colocar em horários diferentes. Então, tudo isso envolve uma conta, que a gente, na publicidade, estuda isso em mídia. Só que eu também sei que também tem a área de empreendedorismo, que às vezes também é abordada questões da publicidade. Tem economia em publicidade em algumas grades curriculares, então é bom saberem aí para vocês colocarem, dar uma olhada nisso, porque não é algo gigante, né? Fala aí, Liz, o que você acha? Não é tipo nada impossível, mas é um pouco chato. Por exemplo, sabe quando você aprendia lá as fórmulas feitas de física? É aquilo, galera. Tem fórmula pra tudo e você... são fórmulas bem simples. Tipo, bem ele te dá básica, basicamente multiplicação e divisão. Isso. Não é nenhuma questão, não. Dá pra sobreviver, sim. Falando isso sem desespero na voz. Eu fiz essa cadeira de planejamento de mídia 1 e eu tenho pânico de exatas, eu sobrevivi, todo mundo consegue. Olha, perfeito. E você gostou, Nath, de fazer? Porque assim, a gente tá em Outros pânico aqui. quentes, amigo, muda de assunto. Eu gostei muito do professor, mas para falar, nossa, meu sonho é fazer parte do planejamento de mídia de uma empresa. Não. Assim, e são contas tranquilas de fazer, tem as tabelinhas tranquilas de fazer, mas para mim é a parte menos tranquila da publicidade. Isso que é muito interessante, mas é porque são várias continhas de várias variáveis, não é só, vou colocar na Globo. Não, na Globo assistem X homens nesse horário, X mulheres. Isso. E o que combina com esse programa? Esse programa combina mais com a Record. E eu tenho X valor, não vale a pena colocar só um dia na Globo, é melhor colocar 4 dias na Record. É muitas continhas e muitas nuances. E é muita matemática, não fui feita para a área de exatas mesmo, que é a área do planejamento, né? Uhum. Por mais que seja também uma área de humanas, né? Se tiver alguém de exatas aí que quiser, que escolheu comunicação, mas que quer tentar uma área de exatas na publicidade, é uma coisa que a gente estava discutindo na aula, inclusive, que tem muito pouco profissional de mídia, que o professor comentou com a gente. E não é uma área ruim de seguir na publicidade, porque qualquer grande empresa, qualquer grande agência precisa de um profissional de mídia. Ele precisa de alguém para fazer isso. Recebe bem, gente. Recebe bem. Detalhe, recebe bem. Porque ele vai direcionar para onde o dinheiro, o marketing daquela empresa todo vai. Então tem que ser uma pessoa bem qualificada. Perfeito. Fazendo uma conexão com o que vocês falaram no início do episódio, né, que a gente estava falando sobre sinônimos de publicidade e tal, vocês falaram muito da parte criativa, né? Só que eu acho bom a gente ressaltar aqui que publicidade não é só para quem é criativo, né? Porque criatividade, e se eu não me engano foi até a Aislan que falou aqui uma vez, que publicidade é um músculo, né? Publicidade não, criatividade é um músculo, a gente tem que exercer esse músculo. É algo que você tem que estar ali o tempo inteiro pesquisando referência, estudando, vendo o que fica bom, o que fica ruim, porque aí sua mente vai abrindo e você vai se tornando uma pessoa criativa. Não é tipo assim, eu sou criativo por natureza, eu nasci criativo. É uma coisa que você vai adquirindo, você pega referência, você cresce com isso, você cria conexões e eu acho que é isso que faz de você gostar um pouco de publicidade. Então o seu perfil não é ser criativo como um dom, é você desenvolver uma criatividade. Vocês concordam comigo? Totalmente. Inclusive, tipo, apesar de eu ter entrado na criatividade, na publicidade, pela parte criativa, é algo que a gente desenvolve muito, muito, muito durante o curso, mas também é algo que não é 100% necessário, sabe? Tipo, a publicidade é mais do que a área de criação. Não tem só redação e DA. Tem um monte de área, gente. Tem planejamento, tem atendimento, tem mídia, sabe? Tem 1.500 coisas que não envolvem só a criatividade. Uhum. Veja, eu vou discordar um pouquinho, porque para mim a criatividade é inerente do ser humano. Sim. E todos temos um potencial que nos é próprio, né? Daí a afirmação que todos nós, a afirmação que é minha e de alguns pesquisadores, que todos nós somos criativos, o que só pode ser contestado em termos de grau. X pessoa é mais criativa que outra, e por isso que todo mundo fala, todas as crianças são criativas, ninguém discorda disso.
E o que acontece é que essa criatividade vem sendo bloqueada no processo de socialização. A escola não estimula a criatividade. Os pais ao redor chegam a uma idade que a criança para de ser estimulada criativamente e se tornam seres humanos e adultos que falam, poxa, eu não sou criativo. Mas tudo é criatividade. Aquele armengo que a pessoa faz, o seu tio faz com brego em cima de uma bucha para o parafuso não cair. Criatividade. Ele resolveu aquele problema de uma maneira criativa. Eu amei. Eu amei essa sua definição. Achei muito interessante. E, inclusive, vou pesquisar, que eu não sabia dessa linha de pensamento. Obrigado, Nath. Foi muito bom. E eu acho até importante a gente comentar aqui agora um pouquinho sobre a grade curricular de publicidade, né? É um pouco diferente, dependendo da faculdade que você vai cursar. Essa aqui que a gente vai falar é baseada no que a gente estuda, né? Eu e as meninas, a gente estuda na Universidade Federal de Sergipe. Mas eu acho importante você entrar aí no site da faculdade que você vai cursar e dar uma olhada na grade curricular. Só que, essencialmente, a grade curricular de publicidade nos primeiros períodos você vai ver o básico. Introdução ao marketing, introdução à publicidade, história da publicidade, introdução à fotografia, antropologia, você vai ver também. Aí vai desenvolvendo, né? Comunicação visual, editoração eletrônica é uma coisa que você vai mexer nos programas, né? Os programas de edição, principalmente nesse Photoshop, Illustrator, InDesign. Aí você também pode ter acesso a outras grades. Aí vai vir linguagem audiovisual, teria, que mais? Linguagem audiovisual 1 e 2, mídia 1 e 2 também. Tem comunicação integrada, planejamento de marketing, pesquisa de mercado. Comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor e sociedade de consumo também. Lisane falou empolgada porque foi uma matéria que a gente gostou muito. E por aí vai. Redação publicitária. Alguns cursos são 1 e 2. Direção de arte também vai ver. Não vou lembrar todos de Chico agora, só que é basicamente isso. Você vai ver todos os aspectos da comunicação. Desde o áudio, da parte escrita, da parte criativa, da parte de imagem, da parte de planejamento, eventos também vai ver. Então, assim, é gigante a quantidade de coisa que você vai ver. Sem contar que, no caso da nossa faculdade, vocês podem pegar matérias de outro curso, principalmente dentro do Departamento de Comunicação Social. Então aqui, principalmente, a gente tem acesso aos cursos de jornalismo e cinema e audiovisual. Então, assim, talvez algo que é de cinema eu possa pegar como optativa, pode ser. E isso acaba entrando num ponto que eu queria discutir com vocês, que é a abrangência do curso de publicidade. Que é uma coisa que, inclusive, a gente viu na matéria de introdução à publicidade, né? Que a gente pega tudo que você pode ser quando é publicitário. Aí, inclusive, o menino foi um convidado que veio apresentar pra gente. Ele falou, abriu o slide. Ele falou assim, o que você pode ser quando foi publicitário? Aí ele jogou assim, gente, tava cada palavra minúscula, com tanto de coisa que você podia ser na publicidade. Verdade. Inclusive, ele falou várias áreas onde a gente podia trabalhar. A gente vai trabalhar... Olha, gente, detalhe. Toda empresa, toda marca grande, seja ela grande ou pequena, na verdade, precisa de uma forma de se comunicar com as pessoas. Então, publicidade é uma das principais formas de fazer isso. Então, por exemplo, você pode trabalhar desde a Natura, a Netflix, a grandes empresas da área de cinema, a redes televisivas, um monte de coisa. Nossa, tudo. Você pode trabalhar de escritório de advocacia. Nossa, você pode trabalhar com tudo. E é uma área tão ampla que são trabalhos até terceirizados. Então, o agente de publicidade atende tal empresa Globo para tal coisa, atende um escritório de advocacia para outra coisa, atende, sei lá, uma conta do Instagram para outra coisa. Então, assim, tudo. O supermercado da sua esquina e de sua casa, você teria um jeito de se comunicar com publicidade. E isso são as coisas que a gente está pensando dentro do universo de publicidade, dentro de uma agência. Saindo da agência, tem mais milhões de coisas. Você pode trabalhar com criação de conteúdo, você pode trabalhar com roteirização de filme, de série, de campanha, do que seja. Você pode trabalhar com edição de vídeo, com edição de podcasts, pode trabalhar dentro de uma rádio, vocês podem trabalhar dentro de rádio, vocês podem produzir eventos. É assim, uma gama imensa de coisas. E eu queria saber de vocês, se vocês achavam que era isso tudo mesmo, quando vocês entraram. Eu admito que não. Eu admito que primeiro, logo quando eu tava pesquisando, na verdade ainda, eu achava que se resumia muito à agência. Então, por exemplo, que eu só poderia entrar principalmente na área de redação e de DA, que são as mais comentadas, né? Quando a gente chegou nessa apresentação, acho que foi logo na calorada, que eles
falaram isso e abriram esse leque de possibilidade pra gente, foi que eu parei assim e pensei, nossa, eu tô no curso certo, sabe? Eu tô na linha certa. E, tipo, essa chamadinha que eu senti, ela tava certa, sabe? E eu achei isso muito incrível. Quando você para para pensar na amplitude, né, da publicidade, eu acho que ninguém tem a noção antes de entrar, porque quando você entra, que sua cabeça explode assim, porque por mais que eu tinha uma leve noção, mas quando você entra e vai pesquisando a fundo, é muita letrinha pequena que vai aparecendo, né? Porque tem a agência, tem as empresas grandes, mas tem a parte da publicidade também que você pode trabalhar com as ONGs, com a política, tem, né, Sim. outros 1 milhão de setores. Você pode trabalhar da Disney até com o presidente. Então, Uhum. com os pinguins, com a DASFA, com o que você. A DASFA, gente, é uma ONG, certo? Eu falei aqui, mas para quem não sabe, é uma ONG de proteção aos animais. Então, você pode trabalhar em vários âmbitos, de acordo com o que você acredita, do que você gosta, porque tem muita essa visão que, ai, publicidade é só capitalismo. É, assim, 70%, né? Mas tem os 30% que não é também. E Sim. ninguém pode esquecer deles também. Detalhe, eu só vou citar isso. Se você, por exemplo, gosta de ler como eu, gente, você pode trabalhar em editora de livro, tá ligado? Se você é gamer, você pode trabalhar em um monte de empresa de game e etc, sabe? Basicamente, pega a coisa que você mais ama nesse mundo, pensa, não tem curso, vai pra publicidade. É isso, porque você vai ter um jeito de trabalhar com o que você ama. Eu acho isso muito, muito, muito incrível. Dá pra até pra sentar, gente, pessoas aqui não tão famosas, mas tipo nichadas. A gente já teve mesas de publicidade na UFS que a gente recebeu profissionais que estão assim em Las Vegas, em Los Angeles, trabalhando pra Riot Games, trabalhando pra Blizzard, que são formados em publicidade, trabalham com comunicação dentro dessas empresas. Então assim, pense se você quer fazer publicidade, pense onde é que você se adapta a isso. Eu particularmente gosto muito de cultura pop, de filmes, de séries, de música, de livros. Então, assim, eu posso trabalhar com isso dentro de certa área, entendeu? Posso trabalhar com assessoria de imprensa se eu quiser, por mais que seja área de jornalismo, você consegue, tipo, um emprego disso, uma especialização com diploma de publicidade. Então, assim, é uma área realmente imensa. A gente poderia ficar um programa inteiro só falando da quantidade de áreas que a gente tem aqui. A gente já fez programas aqui no Oficializando falando de duas dessas áreas, né? Que foi redação publicitária e direção de arte. A gente vai trazer mais áreas da publicidade que vão ter. A gente vai ter planejamento, a gente vai ter produção de eventos. Você pode até seguir carreira acadêmica, você pode ser professor, estudar, doutorado, estudar comunicação. A gente tem professoras que fazem parte de estudos culturais, que fizeram doutorado em teorias de imagem. Então, assim, é literalmente um dos maiores cursos que você tem abrangência. E E seguir assim, nessa linha. Fala, Nath, fala. se tem duas áreas que nunca param de crescer, que estão sempre em ascensão, é comunicação e tecnologia. E se Sim. você for unindo que a comunicação sempre está se atualizando, que é uma área muito atual, quando você entra no curso de publicidade, a primeira coisa que te falam é se manter atualizado. Assista tudo que Uhum. está ano, mesmo que você não goste, saiba o que está acontecendo no Big Brother, saiba o que está acontecendo em tal lugar. Tem que se manter atualizado. E a tecnologia. Então, quantas pessoas vão unindo isso? Criação de conteúdo digital, trabalhar com as marcas de games, que tudo isso vem da tecnologia, é uma área que só está em ascensão. Se você está assim, nossa, eu vou me formar e não vai ter lugar para mim no mercado, é uma área que está sempre em ascensão. Comunicação e Sim. tecnologia é uma cartada que você está com um risco menor, sabe? E eu acho que publicidade é aquelas coisas que você falar assim, me fala qualquer coisa trivial, qualquer coisa, qualquer situação que eu te tiro uma lição de publicidade em relação a isso. Então, assim, você consegue fazer cases. Eu vi um case muito interessante recentemente de uma pessoa que estudou o plano de marketing da Boca Rosa para divulgar a nova linha de bases dela. Eu achei assim incrível, gente. Tipo assim, é coisa que você nunca imagina que pode acontecer e que acontece, porque é uma área que tá sempre se inovando, que tá sempre crescendo, que tem novas estratégias nascendo. Então, assim, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar sem algo com que trabalhar. Tem uma área que vocês vão gostar. E seguindo isso, eu queria saber qual foi a matéria favorita de vocês até agora, qual o grade que vocês pegaram e vocês se apaixonaram. Eu e Liz estamos pegando mais, né? Mas Nath tá começando agora, ela pode falar o que ela mais gostou. Vou deixar vocês falarem primeiro, pra depois eu falar a minha.
A minha foi de longe. De longe não, né? Porque foi muito comportamento do consumidor. Certo? Com uma das minhas professoras favoritas do mundo. Mas tem um motivo para ter sido ela, foi porque, gente, a gente escreveu um mini artigo. Eu pude fazer uma pesquisa sobre como o BookTok, que é a área do TikTok voltada para livros, influencia o consumo de livros. E foi isso, sabe? Tipo, eu fazendo algo sobre alguma coisa que eu sou totalmente apaixonada e eu ficando mais empolgada ainda, gente. Eu acho que eu nunca pensei que eu estaria tão empolgada para escrever um artigo quanto eu tive nesse. Tipo, escrevendo e sorrindo, entendeu? Eu amei. E você, Nath? Preferida até aqui foi criação publicitária, porque eu sou da área de criação, né? E eu sempre tive isso bem claro dentro de mim, para onde eu queria seguir. E criação publicitária, a gente pode criar uma campanha para uma instituição de crianças carentes aqui de Aracaju. E foi assim, foi a primeira vez que eu criei que realmente precisava de mim, no sentido de não ser uma pessoa que estava me contratando, que estava pagando, era realmente um projeto de coração, né? De coração, claro que foi dentro do contexto acadêmico, mas eu vi que ali é onde a criação pode levar, né? As coisas boas também, não apenas de uma maneira profissional, capitalista. Eu fui ali, criei algo realmente formidável, né? Que fez a diferença na vida de alguém, de fato. Então, criação publicitária foi bem marcante, assim, que eu peguei no processo da transferência para o curso. Então, foi a primeira cadeira que eu peguei do curso. Eu falei, putz, é isso mesmo, estou no lugar certo. Eu tenho duas matérias que estão no meu coração até hoje, que é uma coisa que a gente está vendo agora, inclusive, que é a linguagem audiovisual. Mas eu vou roubar a resposta de Lisane, que foi comportamento consumidor. É uma matéria que a gente viu sobre vários ângulos e vários pesquisadores como que alguns consumidores fazem o ato de comprar, né? É uma matéria bastante teórica, que eu achei que ia ser, tipo assim, um saco. Gente, eu juro. Eu achei que ia ser, assim, exaustivo, de tão ruim que ia ser. Mas, assim, foi maravilhoso. Acho que também o jeito que a gente recebeu a matéria, né? Com professora, explicando pra gente como é que era e tal, foi diferente. Mas o que mais me pegou foi isso que a Lisane falou, foi falar sobre uma coisa que a gente gostava no final e estudar sobre isso. Eu e meu grupo, nós fizemos sobre podcasts, a gente fez sobre o consumo de podcasts. E foi assim maravilhoso, a gente fez um podcast no final também, foi engraçado, a gente juntava a gravar e falar sobre isso, e falar teoricamente, sabe, parecendo que a gente era professor também, e ver várias linhas de pensadores, o que eles pensam sobre, foi assim, mágico, e é uma matéria teórica, né? E linguagem visual agora que a gente está estudando rádio e podcasts, e logo em seguida a gente vai para vídeos também, que também é uma área assim que me pega bastante, que eu sou muito cadelinha apaixonado. Mas essas duas foram as minhas favoritas até agora. E tem muita coisa para vir ainda. Mas até então essas ganharam meu coração. Eu posso falar outra que ficou no meu coração. Uma que ficou no meu coração, que eu indico todo mundo pegar, ela é optativa, é tópicos especiais básicos em publicidade e propaganda. E ela trata de assuntos polêmicos na sociedade, né? Então, nessa cadeira, no período que eu peguei, a gente falou muito sobre decolonização, sobre os negros, sobre as minorias dentro da publicidade, né? Negros, LGBTQIA+. Então, é uma cadeira bem interessante, porque abrange as pessoas que ninguém está falando sobre, né? Dentro da publicidade. São os números assustadores que a gente sente mais vontade, né? De mudar. Eu gostei muito. A gente fez essa. Eu fiz com o Lisanes. E o nosso a gente tratou sobre política. Foi um pouco mais denso. A gente trabalhou sobre fake news, campanha política, campanha publicitária política. Foi um pouco mais denso. Só que eu não achei isso todo ruim, não. Eu gostei também. Foi muito bom ter um insight de como era aquilo ali. Eu acho tão interessante isso, que a cadeira muda de conforme ao professor que está dando. Sim. E algo que eu queria perguntar para vocês é que, para vocês até agora, quais são as opções oferecidas dentro da área da publicidade? Como é que vocês estão sendo recebidas dentro do mercado? Vocês acham que falta alguma coisa? Vocês acham que tá ok? Como é que tá sendo aí para vocês? Acho que publicitário ainda é muito desvalorizado, sabe? Tipo, acho que foi até o que a gente já falou aqui.
Publicidade é muito um curso que as pessoas olham e tipo, isso qualquer pessoa pode fazer. Sendo que não é assim, galera. Tem um monte de estudo, tem um monte de coisa que vem uns coaches de marketing falando que nunca estudaram publicidade na vida e falam tudo errado, sabe? E em geralzão, não tem nada, não tem muito estudo por trás. Eu acho que, inclusive, esse assunto é bem polêmico. Eu posso ser cancelada aqui. Mas eu acho que, por ser uma profissão muito desvalorizada, a gente acaba sofrendo muito em alguns jobs, por exemplo. A gente acha vaga de empresa, um publicitário querendo agora, tipo, nossa, mandaram em um grupo que eu tô esses dias, era tipo, parabéns, você passou para a segunda fase. Agora você vai ter que fazer uma campanha de vídeo, isso aqui é uma arte, alguma coisa, tipo, 3 coisas super trabalhosas até amanhã de manhã e você não pode nos fazer perguntas. Ponto. Então, tipo, a gente fica, meu Deus. E a justificativa era que eles gostavam de trabalhar sob pressão e etc. Não, gente, isso é abuso. Sabe? Sim. São as coisas muito inacreditáveis. É isso. Eu tenho sentido com esse boom dos infoprodutos uma certa desqualificação na educação superior, né? No caso, superior, quando a gente fala educação acadêmica. Não, tem ali um curso na internet que... Eu não estou falando que não existem infoprodutos bons, existem infoprodutos ótimos, criados inclusive por pessoas formadas. E por que assim? É porque não dá para aprender na internet? Claro que dá. E eu amo a democratização da educação na internet. Mas não pode se desqualificar também o que a universidade ensina, até porque se não fosse necessário, né, ela não estaria ali. Estava tudo em PDF na internet, tome e estude, mas não é assim. E eu sinto que quando a gente começa, né, penso que a gente vai se formar em publicidade, em design, em tudo junto, né? Tome aqui, faça essa arte, edite esse vídeo, é tudo junto, você vira uma coisa só. E não é assim, né? Para um publicitário trabalhar bem, ele tem que ter uma rede de suporte ao redor dele, tem que ter um editor, tem que ter um design, um ambiente de trabalho com saúde mental, né, de preferência. Não. Uma terapia. Perfeito. Eu gostei do que vocês falaram, porque é realmente um curso muito desvalorizado. É exatamente pela essa quantidade de coisas que ele oferece, eu acho que ele é um pouco desvalorizado. Inclusive, tem um sindicato das agências publicitárias, né? Acho que todo estado, ou toda micro-região, não sei dizer ao certo, gente, chama Sinapro. É o sindicato das agências de publicidade e propaganda. Eles geralmente lançam uma coisa que chama tabela de preços, tabelas referenciais de preços de publicidade e propaganda. Você abre aquilo lá e dá uma leve olhada em quanto custaria uma coisa que você realmente acha besta. Sei lá, vou pegar assim, quanto custa fazer uma identidade visual, né? Que é um logotipo, definição de cores, tom da agência, aplicações, que seja, uma identidade visual. Pela tabela de preços, um valor justo, pelo que eu já olhei recentemente, se eu não me engano, é tipo R$8.000 uma identidade visual. A gente conhece profissionais de publicidade que cobram R$500 por identidade visual para escutar a gente dizer que é caro. Então, assim, pensa em tudo que você consegue mostrar para as pessoas com sua imagem, com a sua identidade visual. Pensa em tudo que você transmite com isso. Pensa no que você vai chegar longe, onde as pessoas que você vai atingir, a visão que as pessoas terão da sua marca. Quando as pessoas pensarem, vamos supor que você tem a Globo, né? Quando as pessoas pensarem em Globo, elas pensam em quê? Qual que é o jingle? Qual que é o nosso... esqueci aquela palavra. Slogan. Slogan. Qual que é o nosso slogan? Obrigado, Nath. Orgulho da publicidade, 100%, cara. É a indignação, galera. Tudo isso, o que dita é a identidade visual. E você virar para um profissional de publicidade e falar, esse preço tá muito caro, é triste, né? Tipo, você pegar o diploma, amassar e jogar fora. Tipo, eu estudei pra nada. Eu dou total crédito ao que vocês falaram. Mas isso não quer dizer que é de todo mal. A gente tem muitas agências que trabalham bem, a gente tem muitas pessoas que pagam bem. Quem tem empresa, quem geralmente reconhece o trabalho dos outros, geralmente tende a fazer o mesmo em retorno. Então, empresas de publicidade consolidadas e boas, geralmente também fazem o mesmo para os seus trabalhadores. Eles entendem o que vocês fazem, eles querem te agradar, eles agradecem por você trabalhando com eles. Então, assim, por mais que seja um mercado que tem seus problemas, ele também é um mercado muito positivo.
tem agências muito grandes por aí que trabalham bem, agências de fora que contratam aqui no Brasil, agências brasileiras são reconhecidas lá fora. A gente viu aqui com a Aislan, ele ganhou, a equipe dele ganhou um Cannes Lion, tipo a maior premiação de publicidade. Então, assim, tem bastante coisa positiva dentro da publicidade também, dentro do mercado, na verdade. Diga, E, Nath. e assim, quando a gente para pensar, existe também as pessoas que dão valor, né? Que entendem a necessidade daquilo. Porque Uhum, quando a gente cria algo do zero, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Não é azul e vermelho porque achei mais bonito, não. Então, tudo que é uhum, aplicado dentro de uma marca que você vê na TV, saiba que até aquela linha que você acha que está um pouquinho torta para a direita teve um motivo, ela não está ali à toa. Então, cada motivo é uma sequência de pensamento, e pensar dá trabalho, e esse trabalho puxa caro. Então, uhum. assim, quando a gente encontra, eu li uma vez que se o seu cliente, né? Se o seu potencial cliente achou seu preço caro, é porque ele não é sua persona. Então, quando a gente encontra que aquela pessoa ali não está disposta a pagar por aquele serviço, é porque ela não entende o real valor daquele serviço, e não é só o valor real Uhum. físico, real em dinheiro, é o valor real de potencial que ela abre, é o aumento do seu serviço, do valor do seu serviço. Então, são outras nuances, e tem muita gente que valoriza, assim, a publicidade, porque é essa pessoa que não quer pagar e vê que, poxa, realmente faz diferença. É um ponto muito bom mesmo. Trabalhei freelas que a pessoa fala, eu achava que era uma coisa nada a ver, e depois que eu vi que com a identidade visual, eu entendi que serve e eu achei necessário mesmo. Mas também tem gente que só sabe falar mal do nosso trabalho, né? Mas aí isso acontece em todos os cursos, a desvalorização do trabalho em si no Brasil eu acho muito grande. E para finalizar, eu queria saber de experiências suas ou de pesquisas sobre dinheiro, din-din, money. Vocês conhecem áreas que são mais, que pagam melhor, áreas que pagam menos, e qual que é essa média aí? Porque pelo que eu pesquiso, como eu disse, galera, dentro da publicidade você tem vários jeitos de trabalhar dentro de várias coisas. O mais tradicional que tem na publicidade é você trabalhar dentro de uma agência. Você ser um diretor de arte, você ser um redator, planejamento, atendimento, o que for. E dentro desses cargos tem os cargos júnior, pleno e sênior, né? Que aí você vai aumentando. Um salário que eu diria que é básico aí no júnior até pleno dentro do mercado de Sergipe, eu acredito que seja por volta de R$ 4.000. Pelos que eu mais já pesquisei, que são redator, diretor de arte, atendimento e planejamento. Que vocês já viram isso também? Como é que funciona? Logo quando eu tava pesquisando exatamente, tipo, pra cursar publicidade, eu vi muito isso. Eu tô pensando o quê? Nossa, será? Vale a dor de cabeça que eu vou ter explicando pra minha família que eu quero cursar publicidade? Entendeu? Assuntos polêmicos não, assuntos, né, pesados pra mim. Mas eu vi muito, principalmente em São Paulo, porque eu queria ir pra lá. Mas uma coisa que eu não levei em consideração quando eu vi, tipo, a redator sênior em São Paulo ganhando 50 mil, foi o custo de vida. Então, acho que esse é um ponto muito importante a se falar. Porque, tipo, a gente vê os valores, inclusive as áreas que eu vi que tem mais, que os salários são mais altos, são as áreas de criação, né, redação e direção de arte. A gente vê esses valores, a gente não considera o custo de vida no lugar para onde a gente vai. Então, por Sim, exemplo, quando a gente vem ser redator aqui em Aracaju, obviamente a gente vai receber bem menos do que seria em São Paulo. Mas também porque São Paulo valoriza mais esse tipo de coisa, sabe? São Paulo, como eu disse anteriormente, é um dos corações do capitalismo brasileiro. Então tem muito lá, tem muita mais oportunidade, eu diria. Você recebe muito mais. Tanto que é tipo o sonho de vários publicitários irem para São Paulo. Só que ao mesmo tempo o custo de vida é muito alto. Mas eu acho que a área de criação realmente é uma das mais valorizadas, financeiramente falando. sim. Eu acredito que a gente está passando por um momento muito singular, né? Foi mais normalizado o home office, mesmo dentro, você Aham. fazer e trabalhar para uma empresa fora do país, fora do seu estado. Então, aí você consegue já almejar trabalhar numa empresa de São Paulo, ganhando salário de lá e morando aqui em Aracaju. Então, eu acredito que, e assim, você ganhar
o salário de São Paulo em Aracaju faz muita diferença, porque Aracaju tem um custo de vida 100%. e eu penso que por essa reformulação mesmo que a gente está passando, a publicidade está criando novos nichos, né? Antes a gente não tinha que lidar com criação de conteúdo digital, com a publicidade de um podcast, por exemplo. Isso não existia antes. Exato. Antes, falando, né, 20 anos atrás, estou falando de 5, 10 anos atrás, as pessoas não estavam pensando muito nisso ainda. Então, hoje tem podcast de vários lugares, de várias pessoas, de vários criadores, e esses criadores precisam de alguém para fazer esse marketing, não importa onde você está. Então, você consegue trabalhar também como freelancer para várias pessoas, consegue trabalhar por uma agência, para uma empresa de fora. Então, eu creio que a gente pode já mudar também a pesquisa, não é mais só de salário e custo de vida da cidade, né? Já pode começar a pensar em trabalhar remoto, que hoje já é uma possibilidade. E eu considero muito importante ter um networking, gente. Então, assim, Sim. quando você for trabalhar remoto, se você cogitar isso, é bem importante você prezar por uma agência, por uma empresa que te proporcione um networking. E não focar só em ser freela, né? Quando for possível fazer um estágio, porque não esquecer que network faz parte do aprendizado também. Eu acho que uma das palavras que vocês mais vão escutar em publicidade, além de job, além de brainstorm, vai ser networking. Porque assim, o que é o networking, né? O networking é você criar uma rede, é você ter relações. Por exemplo, Contatos. isso, contatos dentro de empresa. Na publicidade isso é muito forte, gente, é o boca a boca, sabe? Você, por exemplo, tal empresa fez tal coisa pra tal campanha, então ela deve ser boa pra mim, então você acaba crescendo. Eu fiz uma vez um freela pra esse cara agora tá precisando de contratar pra uma empresa grande, ele me conhece já, ele já fez meu trabalho. Então essa rede que você faz na publicidade é uma das coisas que vão te levar mais longe, inclusive pra conseguir um estágio, pra conseguir um emprego, pra conseguir uma indicação de alguma coisa, ou até um desconto se você precisar de algo, é esse networking que faz. Eu acho que é isso, galera. Acho que a gente cobriu todos os tópicos que a gente levantou. E, claro, se você tiver alguma dúvida, algo que a gente esqueceu de mencionar aqui, mande um e-mail ou uma DM pra gente que a gente vai te responder. Cobrimos toda a nossa pauta, vamos agora pro Off da Off? Vamos. Chegamos no Off da Off, último quadro do nosso programa. Aqui é um espaço pra gente dar uma boa dica pra você, ouvinte, aproveitar nas próximas 2 semanas, que não teremos episódio novo do Oficializando. A gente pode indicar um livro, uma série, um Instagram, uma receita, o que seja, o que o convidado quiser. Eu vou puxar aqui minha indicação da semana, que é um filme que eu vi que hoje, no dia da gravação, ele entrou no HBO Max. E é um filme que vale muito a pena ser assistido, principalmente você que gosta de comunicação. O filme se chama A Rede Social, e ele é de 2010, ele é um pouco antigo. E ele é basicamente, de uma forma bem simplista, é um filme que vai contar a história do Mark Zuckerberg, enquanto ele criava o Facebook, e como é que foi o desenrolar dessa história. É claro que não é protagonizado pelo Mark Zuckerberg, mas é basicamente uma biografia de como foi essa época, esse período de tempo. É um dos meus filmes favoritos do David Fincher, né? E ele é muito interessante pra gente ver o funcionamento de uma rede social quando ela emerge. E tanto na parte prática, né, no sentido de criar, da ideia, até a parte jurídica, que é a questão de patrocínio, de licenciamento, de direitos autorais. Então, assim, é um filme muito bom, que vale muito a pena ser assistido. Ele ganhou 3 Oscars. Mas é isso, essa é a minha dica da semana. E é de vocês? Eu estava sem ideia pro Off da Off, beleza? Então eu vou indicar aqui um Dorflex pra dores de cabeça, tô brincando. Me patrocina! Amiga, a gente não tá sendo patrocinado. Ops! Oculta. Mas eu tava indecisa agora, pensando no Off da Off, se eu recomendava uma música, o livro que eu tô lendo, pra não fugir da tradição de indicar livro, certo? Mas eu acho que dessa vez, para mudar, vou indicar uma música. Todas as Aê! Que ódio. Então, pra toda a galera aí que gosta de música, lançou As It Was, do Harry Styles. Tá muito gostosinha a batida. Eu fui hoje o caminho todo da faculdade ouvindo ela. Então é isso, é a minha recomendação da semana. Perfeito, amiga. Eu vou recomendar um podcast que é o Pode Crer, que é um podcast de sacadas para tirar do papel e botar na rua. Ele é feito por 2 criadores
eles falam muito sobre criatividade, sobre sobre como viver criando criativamente. É bem bacana mesmo. Eles estimulam muito a você tirar seu projeto do papel. Perfeito. Olha, só dica boa, hein? Eu não quero ninguém reclamando que não teve episódio. Aqueles, né? Que inventam reclamações. Mas é isso, gente. Chegamos ao final do nosso episódio. Oh, é plateia Caramba. triste. Eu queria dizer que foi um prazer receber essas duas convidadas, essas duas astronautas da oficina aqui hoje para fazer essa roda de conversa, esse bate-papo comigo. Nath e Lisane, muito obrigado de coração. E deixem as redes sociais de vocês pra gente seguir, ganhar uns biscoitos. Manda aí. Então, gente, meu arroba é @Lisane Mainara, Lisane com S, Mainara com Y, certo? Podem me mandar mensagem, podem falar comigo, podem curtir minhas fotos, estou aceitando. Mas acho que é isso. Normal, assim, sem TH, sem dois L's, é o @Natália Camille. E podem ficar abertos lá no meu direct. Um cheiro. Maravilha. E eu sou o Isaac Alexandre, @IsaacAalexandre no Instagram e no Twitter, se você quiser me encontrar por lá. Você pode acompanhar a atualização do nosso programa pelo Instagram, @oficializandopod. E também pode acompanhar a Oficina Propaganda pelo @OficinaEJ. Caso você tenha alguma sugestão de pauta, de convidados, ou se você só quiser falar com a gente mesmo, nos mande uma DM no Instagram, ou então uma mensagem no e-mail oficializandopodcast@gmail.com. É isso, fui! O podcast Oficializando é uma produção da Oficina Propaganda EJ. Este episódio foi escrito por Isaac Alexandre, Laura Maria e Lisane Rocha, apresentado por Isaac Alexandre, e a edição é do Gabriel Dantas. Hoje estava com a blusa de Percy Jackson na faculdade. Eu gosto. Eu já li Percy Jackson. Eu gosto. Só nunca mais li. Véi, eu li Percy Jackson a série toda 6 vezes. Eu sei as profecias. Se você me pedir pra falar a grande profecia aqui agora, eu falo. Entendeu? É tipo nesse nível. Ó, eu fiz um delineado hoje. Eu fui com a camisa de Percy Jackson, né? Eu fiz um delineado, tem um delta aqui de A Batalha do Labirinto em relação ao labirinto de Dédalo, tá ligado? Eu sou. Como é que é? Eu acho que eu sei a profecia. Um meio sangue dos deuses antigos, filho, responderá ao Chegará aos chamado 16. pesar. Sai. Errou já. Chegará aos 16 ao pesar de empecilhos. Errou. Não sei o que, um alento final com o inimigo. Sei lá, não sei. Não sei. Um meio sangue dos seus antigos filhos chegará aos 16, apesar de empecilhos. Um sono sem fim, o mundo estará, e a alma do herói, a lâmina maldita se fará. Uma escolha esses dias encerrará, o limpo preservar ou arrasar. Toma! Eu sei a outra. 7.000 sangue responderão ao chamado, em tempestade ou fogo, o mundo terá acabado. Juramento a manter. Um juramento a manter como alento final, com inimigos com armas, com armas das... Isso.